Fala galera, aqui é o Paulo de novo, falando mais um pouco sobre mundo financeiro. Mais sobre investimentos, mas mundo financeiro. No vídeo anterior, nós falamos de valor do dinheiro no tempo, que é o conceito mais importante que existe no mundo financeiro. Então, se você não viu, vai dar uma passada lá, que é um vídeo curto, tem muita informação e é a explicação de um único conceito. É um vídeo para um único conceito e vale a pena. E caso você tenha alguma dúvida, comenta aí que a gente tira as dúvidas sobre o valor do dinheiro no tempo. Hoje vamos falar... Mesma roupa? Talvez seja o mesmo dia? Talvez. Hoje vamos falar de risco e retorno. Risco e retorno. Vou começar falando de risco. Eu acho que risco é o tópico que as pessoas mais se confundem, que as pessoas menos falam com clareza e é o que assusta todo mundo. Então a gente fala de risco, a hora que você ouve a palavra risco, você fala, ai meu Deus, eu estou correndo perigo. A vida pode ser ruim para mim porque eu estou correndo risco. Calma. E também tem aqueles que falam, não, você tem que tomar todo o risco do mundo, você tem que ser arrojado, porque sem tomar risco você não vai ter grandes resultados, tal. Eu tô meio ali no meio termo, mais pro lado de que de fato você tem que tomar risco para ter resultado. E uma das coisas que eu achei pesquisando foi o caractere em chinês, desculpe. Em chinês ou japonês, cacete? Acho que é chinês. Pro risco, na verdade são dois caracteres combinados. E os dois caracteres separadamente eles significam perigo e oportunidade, certo? E juntando as duas coisas é a palavra risco. Agora, vamos trazer para o ambiente de investimento e mercado financeiro. No mercado, assim que você começa a ganhar dinheiro, você começa a ter dinheiro, você está correndo risco. Não existe investimento sem risco. Vou falar mais uma vez. Não existe investimento sem risco. Ok? Ah, Paulo, mas e a renda fixa? Para alguns que já conhecem um pouquinho mais. Renda fixa tem risco. Acho que isso é a coisa que tem que estar mais clara na cabeça das pessoas sobre risco. Não existe coisa que possa dar retorno sem risco. De novo, renda fixa. Ah, mas se eu colocar no Tesouro Selic, eu não tenho risco. Amigão. E se o Brasil quebrar? Hein? E se o governo ficar com o seu dinheiro? Isso pode acontecer. Você está emprestando. Tesouro direto é um empréstimo para o governo. E quando você empresta dinheiro para alguém, sempre existe a possibilidade daquele alguém não te pagar. Então sim, você está correndo risco. E aliás, não é um risco pequeno. Porque, não sei se nos jornais vive aparecendo essa expressão risco Brasil, risco país. Isso é exatamente o risco do governo quebrar, do Estado quebrar, não o governo. Né? Então não existe investimento sem risco. Ok. Temos essa máxima. Agora a escolha é se você vai correr mais ou menos risco, certo? Ah, e outra coisa, falar de risco, a gente fala sempre do risco mais complicado, que é o risco de perder tudo. Que é aquela coisa de, vou investir, que eu acredito que seja o menor risco, que é o Tesouro Brasileiro. Ok, você vai e investe no Tesouro Brasileiro. Mas o risco é perigo versus oportunidade. Às vezes você pode correr um pouquinho mais de risco ou de perigo e ter uma oportunidade muito maior, certo? Isso também pode ser lido como risco, que é o que você deixa de ganhar. Isso é um jeito de pensar. O retorno é, eu coloquei o dinheiro em algum lugar. Certo? Emprestei para alguém, investi em alguma coisa. Você espera receber alguma coisa de volta, aquela coisa do valor do dinheiro do tempo. Se eu estou abrindo mão do meu dinheiro hoje, eu quero mais amanhã. Aí, o que faz um bom investidor? Ele tenta, com o menor risco, ter o maior retorno. Ah, Paulo, isso é fácil de fazer? Não, não é fácil de fazer. Porque o que é o maior retorno? Certo? E o que é o menor risco? Esse geralmente é o grande trade-off, e aí tem a literatura vasta, tem ganhadores de prêmio Nobel que estudaram isso,
que é onde é que está essa fronteira? Por que não é um ponto, é uma fronteira, é uma curva? É porque cada limiar de risco vai ter o seu retorno ótimo e vice-versa. Então depende por onde você está olhando, mas o ponto é o mesmo. E são vários limiares de risco, são vários pontos de oportunidade de retorno. O que é importante quando você fala de retorno? Você quer sempre o maior retorno, mas como é que você sabe qual o retorno vai ser? A resposta é: não sabe, certo? É por isso que é tão difícil fazer essa calibração. Por quê? O retorno que você... Aliás, essa é a diferença da renda fixa, é por isso que muita gente fala que renda fixa não tem risco, mas tem. Existe um negócio chamado marcação a mercado, que a gente pode falar depois também. Então, na renda fixa, você sabe quanto você vai receber num determinado dia, certo? Se você vender antes, você tem risco. Se você vender depois geralmente não acontece. Mas naquele dia você sabe exatamente quanto você vai ter, ok? Só que você não pode precisar do dinheiro antes, tem que precisar só naquele dia. Já quando você fala de outros investimentos que tem uma variação que não é fixada, você tem uma dificuldade ainda maior de medir. Por quê? Você não sabe a quanto aquilo pode chegar. Pode descer, pode subir e com o passar dos dias essa coisa vai mudando e variando. Certo? De risco e retorno é isso. A gente volta para falar de tipos de investimento no próximo vídeo. Abraço.